O Falar Global desta semana mostra-lhe o conteúdo de um curso que pretende evitar os perigos do ciberespaço. O objetivo do Cyber Training for Parents é delinear estratégias que possam ajudar os pais a controlar os perigos da internet. E olhe que estes são muitos. De acordo com estudos recentes, 49% das crianças têm um computador no quarto. Para os pais, estas 4 paredes são o local mais seguro para as brincadeiras. Mas a verdade é que um computador com ligação à internet é uma janela aberta para um mundo com muitos perigos. Eu tinha 15 anos, na altura que eu me lembro ele tinha 25 anos, em que começámos a trocar fotos assim um pouco mais despidas, começámos também a ver-nos pela câmara, começámos-nos a tocar. Ele despia-se, acariciava-se e pedia-me a fazer o mesmo. Eu, naturalmente, também fazia. Até que nós combinámos encontrarmos os dois. Cabe aos pais manterem-se informados e alerta em relação às ameaças do universo virtual. Isabel Albuquerque tem 2 filhos, uma menina com 11 e um rapaz com 13 anos. Utilizou o Cyber Training for Parents, um curso de formação para pais, numa versão autodirigida online. Esta formação contou ainda com 3 cursos presenciais em países como a Alemanha, Irlanda, Israel, Noruega e Portugal, com o objetivo de dotar os pais com conhecimentos e estratégias que os ajudem a lidar com o cyberbullying. Uma das razões em que eu usei, por exemplo, neste curso foi os exemplos práticos, as consequências. Além deste, por exemplo, há um site do Miúdos Seguros na Net, que também eles já lá estiveram. Eu já lhes mostrei alguns dos filmes para eles terem a noção das consequências de um post, de uma fotografia enviada, da utilização indevida de determinadas coisas que depois não podem apagar, que depois já deixou de estar nas mãos deles o controle. Tomar medidas preventivas é fundamental e tanto pais como crianças devem estar sensibilizados para ações que minimizem os riscos de exposição online. Uma das coisas que eu faço questão de que eles saibam, por exemplo, é que existe ali uma câmara que pode facilmente ser acedida. Portanto, uma das situações é que eles têm sempre um post-it, quando querem comunicar, retiram o post-it e falam e a câmara está... O que não lhes limita, no fundo, a visibilidade ou o facto de poderem comunicar. Mas, por outro lado, têm sempre a possibilidade de se precaver contra eventuais situações para as quais não tenham sido eles a procurar, não é? Os sistemas de controle parental permitem que os pais possam selecionar quais os conteúdos ou sites que mais se adequam aos seus filhos. A Anubis Networks lançou recentemente o My Family Parental Control, uma solução instalada na nuvem e disponibilizada pelas operadoras de comunicação, que permite configurar de forma central todos os equipamentos com acesso à internet. Para o meu filho de 5 anos, eu posso querer que ele só vá a 3 sites, ou seja, vou bloquear todos os sites, exceto 3. O dos puzzles, o das músicas e o das pinturas. Para a minha filha de 12 anos, eu posso dizer que quero que aceda só a sites de crianças, por exemplo, e a pesquisadores. Para o meu filho mais velho, para mim e para a minha mulher, por exemplo, eu posso dizer que podemos ir a todos os sites, exceto, por exemplo, sites de conteúdo pornográfico ou conteúdo malicioso. No mercado estão disponíveis outras soluções como o Magic Desktop 8, atualmente instalado em mais de 70 milhões de computadores em todo o mundo. Este software adapta o computador às necessidades dos mais pequenos e protege todos os fecheiros e configurações dos dedos desastrados das crianças. Outro exemplo é a PureSight, cujo controle também é unificado e feito na web. Esta solução garante proteção e monitorização no Facebook e tem um serviço de chat e mensagens instantâneas que atua na prevenção do cyberbullying. Ao controlarem o acesso a determinados conteúdos, estes sistemas podem proteger os mais novos. Em todo o caso, há sempre a necessidade de uma atenta vigilância por parte dos pais, até porque os estudos indicam que 44% das crianças já omitiram a sua idade no mundo online para aceder a determinados websites ou subscreverem serviços. E viemos ao Externato, a minha escola, conversar com um grande especialista sobre o tema, Tito de Moraes, que desde já lhe agradeço a presença no programa, para falarmos nesta grande janela para o mundo que é a internet. Uma janela esta que, como vimos na peça, tem também muitos perigos. Sem dúvida. É uma janela que tanto dá para entrar coisas como dá para sair. Não é? Eu normalmente, ao nível dos riscos, costumo falar nos 5 Cs, como as 5 grandes categorias de riscos a que crianças e jovens podem estar expostos online, que têm a ver com os conteúdos, com os contactos, com o comércio,
com os comportamentos e com o copyright ou os direitos de autor. E o curioso é que destas cinco grandes categorias de risco, as crianças não são apenas receptoras. Muitas vezes elas são protagonistas, são atores principais e não se limitam a ser receptores de informação. Mas esse C à quinta, se quisermos transformá-lo numa expressão matemática, tem sido de alguma forma noticiado na comunicação social, os perigos que também encerra. Mas acha que pais e professores estão sensibilizados para a verdadeira dimensão do problema? Vão ficando aos poucos. Curiosamente, este mês, o projeto Miúdos Seguros na Net faz 10 anos. E o projeto Miúdos Seguros na Net nasceu porque há 10 anos não havia informação em língua portuguesa sobre este tipo de risco. Portanto, o tema hoje está muito mais na comunicação social do que estava. Há uma sede de informação que na altura praticamente era inexistente e há muitas fontes onde as pessoas podem ir beber informação, mas também formação. Os encarregados de educação, conforme vimos na peça, podem e devem fazer formação, até para evitarem ficarem à beira de um ataque de nervos quando os filhos navegam na internet. Estes cursos que vimos são eficazes, trazem mais-valias? São essenciais. Há uma coisa que eu costumo dizer, é que hoje, se nós queremos ser pais, nós temos que ser pais online, mas também temos que ser pais offline, ou seja, não nos podemos limitar a uma das realidades. E temos que usar estas ferramentas para sabermos do que é que estamos a falar. E estes cursos ajudam-nos a perceber não só os potenciais benéficos que estas tecnologias têm, quais são os riscos também a que os nossos filhos podem estar expostos e também a dar-nos algumas soluções para nós podermos ajudá-los a fazer face a esses riscos. Vamos ao âmago da questão e pergunto-lhe: soluções 100% seguras de controle parental, porventura, não existem? Não existem mesmo. Essa é uma das questões que é bom que as pessoas tenham presentes, que não existem soluções de segurança 100% eficazes. E não só ao nível da segurança, o Titanic era inafundável. Exatamente. Portanto, nós estamos cheios na história de casos de coisas que eram segurança a 100% e que na realidade não foram. Estas ferramentas ajudam a mitigar alguns dos riscos. Têm também alturas em que são melhores de serem empregues do que outras, ao nível do estágio de desenvolvimento das crianças, da sua idade. Cobrem também um vasto leque de riscos, mas não excluem outro tipo de soluções. Ou seja, nós não devemos começar pela tecnologia, nós devemos começar pela regulamentação. Ok, o meu filho pode usar, não pode usar, o que é que pode usar, quando é que pode usar, durante quanto tempo é que pode usar, e depois usarmos a tecnologia para fazer o enforcement, a implementação daquilo que definirmos em termos regulamentares. Para além disso, convém acompanhar com soluções educacionais como a que a reportagem referiu, e os pais têm que ser pais na internet e fora dela também. Tito, uma pergunta que não posso deixar de fazer, até porque estou aqui como procurador de vários encarregados de educação que antes desta entrevista me colocaram também, que é a questão do ciberbullying, que assume proporções alarmantes. Sim. Nesta matéria, que conselho aqui podemos deixar ao auditório do Falar Global? O que é isto? Qual é o ponto da situação neste momento nas nossas escolas? Essa é uma área onde cada vez mais há investigação nesse domínio, há uma grande sensibilidade da sociedade portuguesa para essas questões. Começa a haver soluções ao nível da formação que não havia, portanto começamos a ter alguns recursos, mas como qualquer problema de segurança, nós resolvemos tratando destas 4 áreas, ou seja, abordagens regulamentares no domínio das escolas, por exemplo, haver regulamentos, ok, se houver casos de ciberbullying, o que é que se faz? Abordagens em termos de formação e educação, como a que referimos, e têm que ser não só para os pais, mas também para os professores. Exatamente. E também para os miúdos. É importante que se fale com os miúdos e muitas vezes a questão é focada muito na vítima, mas os agressores têm razões por trás para agir como agem. Portanto, também não podemos esquecer que os agressores também precisam de ser ajudados. E aqueles que testemunham e nada fazem, e que se fizerem alguma coisa podem pôr fim a esse tipo de situações. Qualquer problema de segurança com as 4 abordagens, regulamentar, educacional, parental e tecnológica, consegue ser minimizado. Não é? Vimos na peça um exemplo de uma mãe que diz ao filho
que quando não está a utilizar a webcam para tapá-la com um post-it. É um conselho. É um pequeno coisinho que nós podemos práticos, fazer. que aqui possamos é que deixar nos aos pais. sentemos com os nossos filhos, sobretudo quando eles são mais pequenininhos, quando eles usam a internet. O problema é que nós, quando sentimos a preocupação, eles já têm 12, 13, 14 anos e nós não fizemos o trabalho quando eles tinham 4, 5, 6, quando tiveram computadores, não tiveram pais, não? Exatamente, está a ver? E, portanto, o computador acabou por ser um bocadinho a ama seca. E quando nós queremos intervir, já vamos um pouco tarde porque não fizemos esse trabalho anterior. É essencial que se faça esse trabalho anterior. E podemos também usar as tecnologias para os tirar da frente do ecrã. O geocaching, por exemplo, é uma atividade excelente a esse nível, que nós partimos da internet para conhecer as redondezas dos locais onde estamos, onde vivemos, que visitamos e tudo mais, não é? Como é que os mais novos normalmente reagem quando expostos aos perigos online? Há um perfil estereotipado, de alguma forma? Há uma questão que comportamentos a alertar lá em casa? Normalmente acontece e é preocupante e frustrante para os pais, que é quando as coisas correm mal, normalmente eles guardam para eles e não partilham connosco, com receio que nós vamos retaliar, retirando a internet, ou o computador, ou o tablet, ou o telemóvel, ou o que seja. E a questão que os pais devem tratar para evitar esse tipo de situações, que podem muitas vezes degenerar em casos mais limite e mais graves, é criar um ambiente de confiança com os filhos, que aconteça o que acontecer, a asneira está feita, o que é necessário é resolver o problema. E mais, a preocupação principal não será castigar, mas será ajudar a resolver e a ultrapassar esse problema. Portanto, os pais devem colocar-se como aquelas pessoas a que, no dia em que tu tiveres um problema, seja o pior que for, eu estou cá não para te censurar, mas para te tentar ajudar a ultrapassar esse problema. É fácil de dizer isto, mas é mais difícil de o implementar. Mas é necessário que nós estejamos atentos e que tenhamos vontade e façamos esse esforço. Tito, neste momento a dimensão das tecnologias é tão grande, está tão presente nas nossas vidas, que já nem sequer se justifica, porventura, falar em ensino online e ensino offline. As tecnologias são uma espécie de segunda pele. Sem dúvida. Na escola deveríamos importar outros conceitos para o itinerário científico-pedagógico, ou seja, deveríamos tratar esta matéria como matéria obrigatória de cidadania nas escolas, em todos os currículos? Esse é o meu ponto de vista. Estas questões têm que ser integradas nos currículos escolares, do pré-escolar ao universitário. Ela já está em alguns currículos de alguns anos de escolaridade, mas ainda não está em todos. E era extremamente importante que passasse a estar. Nos Estados Unidos, por exemplo, grande parte dos Estados americanos, para as escolas poderem candidatar-se a apoio do Estado, têm que dar estas matérias em termos curriculares, têm que ter regulamentos para a utilização das tecnologias dentro do contexto escolar. Esse é um modelo que nós podíamos analisar e ver quais são as virtualidades que ele tem e adaptá-la para a nossa realidade. Mas acho que era um passo extremamente importante, porque se nós não o fizermos, as tecnologias vão começar a ser vistas como um elemento perturbador, causador de insegurança, de perturbação, e a tendência vai ser de banir essas tecnologias, como muito já acontece praticamente com os telemóveis, praticamente não se podem utilizar dentro de recintos escolares. Portanto, nós temos não que banir estas tecnologias, mas arranjar formas de conviver com elas. E, sobretudo, de as integrar no ensino e na aprendizagem. E aí também em Portugal temos já algumas empresas na área das tecnologias que desenvolvem ferramentas em que redes sociais escolares, quer para ser usadas em contexto de sala de aula, quer para ser usadas em contexto com a comunicação com os pais, e seria interessante, por exemplo, que fizesse um programa, não sei se já fez, mas se não o fez seria interessante abordar essa temática, porque há empresas em Portugal que estão a fazer um excelente trabalho. E é com essa nota de otimismo e alerta que o cumprimento e lhe agradeço a presença no Falar Global. E assim como em tudo na vida, percebemos que a internet também tem grandes perigos. Ficaram aqui alguns conselhos. Mais do que navegarmos na internet, teremos que ter competências para navegar na própria vida.